E aí galera animada, bem-vindos ao canal Lula Borges, o seu canal de animação livre no Brasil. Estamos trabalhando com uma série sobre animação aqui no Blender e hoje vamos ver algumas ferramentas que são necessárias para trabalharmos com essa segunda parte, que são os ossos que estamos trabalhando. Beleza? Vamos começar? Deleta aqui o cubo, adicione Armature, entra no, vamos colocar aqui de frente, modo ortográfico, isométrico ortográfico. Vamos entrar no modo edição. Esqueci de ligar o Shortcut Ver. Ok, agora você está vendo aqui e as teclas que eu uso se eu não usar o menu. Para entrar no modo edição, a gente dá um Shift D para duplicar, coloca Z para ele entrar bem direitinho aqui. Shift D. Bom, a gente precisa saber os nomes deles. Vem aqui nos ossos, aqui. Show Names, Viewport Display. Só para a gente saber quais são os nomes. Esse aqui a gente vai colocar. Vamos colocar ponto L. Vamos selecionar todos eles. Ctrl P. Selecionamos aqui o osso e colocamos Symmetrize. Pronto, Quando você coloca o L, automaticamente, quando você dá o Symmetrize, ele cria o segundo osso. Bom, as ferramentas. Deixa eu só dar uma rotaçãozinha aqui. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Dá só uma giradazinha. E Symmetrize. Pronto. Vamos aqui às ferramentas. Essas aqui a gente já sabe usar, Grease Pencil, medidas no caso. Vamos aqui às ferramentas específicas dos ossos no modo de edição, porque também você pode entrar no modo de pose, Tem apenas a mudança de animação, Que aqui tem um breakdown, push e relax, para ele relaxar, tal. Então para baixo, para cima e ficar relaxado. Não vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar apenas com o modo de edição. Vamos lá, RAW. O RAW ele tem, cadê o tool? Item. Temos o RAW aqui, tá certo? Podemos girar o osso. E aqui a gente tem a mesma ferramenta, só que ela é visual, Particularmente não gosto de utilizar visual, eu prefiro fazer com as teclas de atalho. Essa outra aqui, você tem que entrar no tipo de visualização, você vai entrar aqui no Octaedral e vai colocar envelope, Então você clica e aí você vai aumentar o osso. Às vezes você precisa disso, porque você quer trabalhar com uma caveira, um braço, sei lá, uma pessoa mais gorda, Então usa essa ferramenta aqui. Também você pode selecionar só uma das partes também. Ok, então tem a cabeça, E aqui o rabo e o corpo da peça que vai crescer todos proporcionalmente. Temos também, dentro do Bone Envelope, o formato, envelope, nós temos também esse outro formato aqui, que ele vai ver o tamanho do envelope, qual é a distância que esse osso vai crescer. Do jeito que ele está aqui, ele cresce, mas ele fica fora do que deve conter, esse osso. Então ele vai ter uma quebra ao animar aqui. Aqui você pode ajustar essa distância. Até ficar suficientemente grande para que contenha o osso. Beleza, vamos voltar aqui ao Octaedral, que é o nosso formato normal. A gente vai sempre trabalhar nesse tipo de osso. No máximo a gente vai trabalhar com stick, que é tipo uns palitinhos. É bom para trabalhar com objetos muito complexos. Usa os pontinhos. Esse aqui é o Extrude, só que ele tem dois tipos de extrusão, tá certo? Vamos à primeira. E vamos tentar aqui, deixa eu colocar nesse aqui que fica mais fácil de compreender. Aqui tem um sinalzinho de mais, quando você puxa ele vai duplicar a peça, Claro que as duas estão ligadas. Vai extrudar, como a gente normalmente aprende nos outros tutoriais de trabalhar com a malha, Ele faz a extrusão. Uma coisa interessante é que ele sempre vai extrudar a partir da ponta, Se a ponta aqui foi para cima, então ele vai extrudar apenas para cima. Certo? Olha só, aqui eu puxei para baixo, ele extrudou para trás, Ok, deixa eu aqui puxar para cima.
para baixo, olha aí, né? Ele vai estudar ou para frente ou para trás. Se for a partir do centro, ele vai estudar novamente como se fosse aqui no rabo dele, né? Então, aqui ele vai estudar só para baixo ou ele vai estudar extrudar para cima. E se ele tiver com o osso que esteja fora do ângulo? Aqui a gente seleciona, puxa e ele vai estudar no ângulo, né, que o objeto estiver. Obviamente que se você puxar para baixo, deixa eu botar aqui para baixo, ele vai estudar, né, indo para baixo. Isso aqui é muito legal porque às vezes é necessário você estudar um objeto na sua real angulação, né? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Bom, como eu falei, ele vai puxando para o ângulo, tá certo? Puxou aqui no ângulo que está o osso anterior. No entanto, se você apertar as teclas de direção, como Z, por exemplo, né, ele vai subir na direção do eixo Z, ou X, né, vai andar no eixo X, ou Y, ele vai, né, andar no eixo Y, não dá para ver aqui porque estamos de frente, então ele está meio que de lado, né? Então, puxa e Y. Ok? Ele vai sempre em uma direção. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou puxá-lo. Pronto, ele foi na direção, aparentemente direção Y do próprio osso. E eu vou apertar Z. Então ele vai subir no eixo Z. Se eu apertar Z novamente, ele vai na direção Z local. Eu acho que vocês já devem ter visto alguma explicação sobre isso, sobre as formas de movimento do Blender, né? Então você pode trabalhar com os eixos X, Y e Z de forma global, deixa eu colocar aqui de forma global, ou de forma local, normalmente, né? Então existe também essas outras formas aqui, mas as que normalmente se usa são essas duas aqui. A normal normalmente é feita no centro, né, do objeto, mas enfim. Deixa eu colocar aqui de novo, puxa, né, ele vai, aperta Z, ele vai para o Z global e ele vai para o Z local. Local significa que ele está mexendo quanto ao osso, não quanto ao universo, né? O universo é o global, ok? E se eu apertar Z pela terceira vez, ele fica livre para você fazer ele do tamanho, né, da distância que você quiser, no ângulo que você quiser. Claro que um ângulo que esteja perpendicular ao nossa tela, né? Se você ver nessa aqui, ela vai ficar perpendicular a essa tela. Se você ficar aqui, ela vai ficar perpendicular também. Deixa eu colocar aqui. Aqui está no Y, né? Então apertar de Y de novo. Olha aí, já ficou livre, né? Y, Y. Esse aqui é o local e Y. Novamente ele vai ficar livre, só que neste ângulo, né? Então, ó, quando você muda aqui, olha só, não ficou, né, exatamente como o segundo osso. Creio que deu para compreender, né? A extrusão por cursor. Deixa eu colocar aqui na visão frontal. Tenho aqui esse ossinho aqui e tem o cursor. Olha aqui, ele está andando, está andando. Vou colocar o cursor em cima do amarelinho de novo aqui, né? Se eu clicar em algum lugar, ele vai criar um osso onde o cursor estiver. Tudo bem? Acho que ficou simples, né, de compreender isso aqui. É só extrude mesmo. Deixa eu Ctrl Z aqui para repor o que eu fiz. Aqui é o Shear, muito utilizado em animação e programas gráficos como CorelDRAW, sei lá, Inkscape, né? Ele serve para deixar o osso tortinho. O osso não, o objeto, né? Ele tem essas duas formas aqui. Aliás, essas duas possibilidades de ângulo aqui, a qual você simplesmente puxa para um lado, né, ele vai tipo girar o osso, mas ele não vai girar o osso a partir do seu centro, que a gente conhece pelo centro, né, como a gente viu nas aulas passadas. Ele vai a partir do seu centro, né, a partir do centro que está aqui no nosso objeto. Ele não gira, né, ele distorce, né, a partir do seu centro aqui. Então, ou para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo, né? Então, enfim. Nunca usei, né? Isso aqui normalmente eu uso em programas gráficos fixos, né? Realmente nunca usei isso aqui. Mas enfim, né? Só para compreender que não é que ele gira, né? Não gira como R, né? Rotation.
certo? Ele distorce o objeto, o osso, né, nesse caso aqui. Nunca achei necessário realmente utilizar, porque é só você vir aqui, né, no caso, e seleciona e dá o J, dá o G, né, o grab, né, no caso, e aí você coloca tanto o rabo dele, né, como a cabeça dele do jeito que você quiser, onde você quiser. Nunca achei necessidade desse objeto aqui. Bom, uma coisa interessante que eu realmente gosto muito é usar as teclas de atalho. Não tem para que estar utilizando essas ferramentas se você pode usar muito mais rapidamente as teclas de atalho. Então vamos a algumas delas. Lembrando que eu não posso usar todas, né? Mas o básico aqui vocês podem compreender. Primeiro, existe aqui a cabeça do objeto, certo? Ok? E existe o rabo do objeto, que a gente vai movendo, né? Depende do eixo que você quer, X, Y, Z, né? Simplesmente mover apertando a tecla G. Você aperta G e move, né? G e move. Esses dois raios aqui, eles são justamente a questão do envelope, né? Que a gente viu aqui, que é o modo envelope. Isso aqui ainda está na posição grande dele aqui. Se você usar a cabeça, né? Então ele vai aumentar. Se você usar o rabo, se você usar o rabo, ele vai aumentar também, ok? O roll é esse mesmo aqui, você pode usar visualmente, ok? Que a gente viu, né? Então deixa eu voltar aqui para o octahedral, ok? E tem o roll, que você pode, né, girar. Isso aqui depende, muitas vezes tem um dedo que está fora do ângulo, né, que você usa. Às vezes tem algo muito específico dentro de um objeto que você tem que ajustar esse osso nos eixos X, Y e Z, né? Então ele vai rodar dentro do eixo Z, né? Então esse roll tem a ver com o eixo do osso, né? Não importa se ele está em uma posição em pé ou mais deitado, ele vai girar no seu próprio eixo, ok? Tamanho dele, tamanho de quê? Do osso, né? Ele vai ter o quê? 1 metro, né? 20 centímetros, 8 centímetros, né? Então você tem aqui, sei lá, um osso do nariz, né? Um dedo, sei lá, uma coluna. Então vai transformando o tamanho desse osso. E é claro que a distância do envelope, que tem que vir com o envelope aqui. Então ele vai, né, modificar o tamanho do envelope, como a gente já viu nessa partezinha aqui também. Beleza. Existem outras formas de encontrar esses atalhos. Por exemplo, se eu quero que esse osso ele gire ao contrário, então coloca Alt F, né? Então ele gira, ele fica ao contrário, né? Então a cabeça fica em cima e o rabo embaixo. Se você apertar Alt F de novo, Alt F, tá certo? Tem aqui a teclazinha. E aqui no Armature você vai achar o Alt F, né? Switch Direction, né? Modificar a direção. Só que você vai perceber que ele perdeu aqui o contato, né? Que ele tinha o Offset, né? Você teria que selecionar novamente, né? Sempre o último é quem manda, né? Que ele fica amarelinho. Então dá um Ctrl P, Keep Offset e aí ele fica de novo. Obviamente que a ligação que ele tem é com a cabeça, certo? Então se eu mover, se eu mover aqui, olha só, tá ligado com a cabeça do osso, no caso. Então aqui seleciona de novo, Shift, Ctrl P, Keep Offset e ele conecta novamente. Você pode também duplicar, que é Shift D, e quando ele duplica, nesse caso aqui, ele continua conectado, né, ao osso dominante também. Ctrl Z aqui. Interessante quando você usa o Shift D também, que você pode colocar um osso em cima do outro, né? Então você dá um Shift D, duplica, e aonde o mouse for, ele vai também. No entanto, é só você clicar na tecla ESC, né? Então você vai ter dois ossos, um em cima do outro, né? Então deixa eu dar um S aqui de escalonamento, ó, você está vendo que tem dois ossos no mesmo lugar. Isso é interessante para fazer relação, né, entre os ossos, principalmente quando a gente usa o Kinematics.
a qual você precisa de dois ossos trabalhando juntos para fazer um terceiro osso mover-se, né? Enfim, distorcer, enfim, mover-se. Acho que tá legal. Deixa eu ver aqui se ele tá pronto, tá ok. Existem as formas de visão, que a gente já viu aqui essas duas, né? O envelope e tal. O stick, que é o osso fininho, né? E existe também o B-bone. Esse B-bone é interessante que você pode deixar ele largo ou fino, dependendo do que você queira. Digamos que aqui seja um personagem, por exemplo. Aqui seria a cabeça, então você deixa a cabeça mais larga, né? Para mudar o tamanho, você usa o Ctrl Alt S e aí você vai, digamos aqui, a cabeça do bicho, aqui o peito, né? Ctrl Alt S, é o corpo do personagem, e aqui digamos que seja, e aqui seja um braço, né? Um braço está mais largo do que o outro, então Ctrl Alt S e aqui você tem um braço mais largo do que o outro, mas aqui é só afinar, tá? Pronto, o personagemzinho, né? O ossinho dizendo uhul, né? Ctrl Z. Ok, vamos voltar novamente aqui para... Acho que já mostrou aqui os três, né? E o Area é porque ele fica transparente, né? Octaedral. E vamos continuar aqui. Eu falei sobre a divisão, né, dos ossos. Então, deixa eu jogar ele aqui para baixo. GZ, pronto. A gente pode dividir, subdividir, né? Pronto. Deixa eu subdividir de novo. Olha aí. Se você deleta bones, você vai, né, modificando as posições dos ossos que estão, né, conectados entre si. Obviamente, se eu mover, né, então os outros ossos também vão acompanhar, né, tanto a cabeça quanto o rabo, porque eles estão conectados entre si. Eles foram apenas subdivididos, tá certo? Mas eles estão conectados, como aqui, né, estão dependendo um do outro aqui. Diferente desses aqui que estão apenas seguindo, né, o que o outro faz, mas ele é independente, né? Esse osso aqui, o Bone 2L, ele é independente do Bone, né, que é o principal. Esses aqui não, esses aqui eles são dependentes, né? Do jeito que você andar com ele, ele vai andar também. Mas do mesmo jeito que eu deletei esse primeiro, eu também posso deletar esse aqui, Bones, né? Então esse aqui, a partir de agora, ele fica independente, né, desse outro, apesar de ter Keep Offset, né, nele ainda. No entanto, vamos ver aqui. Digamos que eu queira colocar um osso daqui para cá. O que é que eu faço? Seleciono simplesmente a cabeça de um, a cauda do outro e aperto F de Fill, de preencher. Ele vai preencher o quê? Com um outro osso, né? Ok, já está preenchido aqui. E pode ser feito com outros ossos também. Por exemplo, eu posso pegar essa cauda aqui e juntar a essa junção aqui, né? E aí a gente vai ver se essa junção aqui ela é cabeça ou é rabo, né? É só apertar F. Olha aí, ela é a cabeça, né? Então pegou o rabo daqui. Bom, agora você pode também transformar dois ossos em um osso só, né? Também esse aqui não dá porque é o primeiro, mas a partir do segundo dá. Então você pode, digamos que eu quero esse osso junto com esse osso aqui, transformado em um osso só. Então eu teria que deletar esse aqui, né? Então puxar para baixo, né? Eu não sei exatamente se vai no centro ou não vai no centro, não sei, né? Então o que é que eu faço? Deixa eu Ctrl Z aqui, seleciono esse primeiro aqui, aperto deletar ou X, né? E vai vir aqui a função Dissolve Bones. Existe duas teclas de atalho, né? Aqui, comando de atalho, que é Ctrl X. Ele já vai direto, no caso, mas aqui dá para compreender, né? Então, de 4 ossos eu transformei em 2 ossos. Ó, crazy. Então, se eu quiser esse aqui também, Ctrl X, e ele já cria automaticamente outro osso. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ok, voltei aqui. Percebam que todos esses ossos também, né, eles estão cada um em uma posição diferente. Deixa eu ver aqui. Ok. Digamos que esse osso aqui, deixa eu dar um rotation nele aqui, meio doido. Pronto, está numa posição muito específica, né, voltado para um ângulo
né, totalmente esquisito quanto aos outros ossos. Ou seja, cada um deles tem uma posição diferente, né, mas você pode fazer com que todos os ossos fiquem em uma mesma posição. Ok? Então você seleciona todos eles, os ossos que você quer modificar, no caso, e seleciona por último, ele vai ficar amarelinho, né? Ele é o objeto ativo nesse momento. Existe uma tecla chamada Ctrl Alt A, que é em Transform aqui, Ctrl Alt A, tá certo? Ele vai fazer com que todos os ossos fiquem na mesma posição do osso ativo. Então, vamos lá, Ctrl Alt A. Olha só, todos ficaram na mesma posição. Ok? Se eu pegasse esse outro aqui, todos eles também, né, Transform, tem Align, pronto, né, todos ficariam em uma mesma posição. Pode ser útil em alguns casos, tá certo? Quando eu falei que quando você muda, né, um objeto e quer colocar ele exatamente na mesma posição, né, de uma cabeça com a outra, né, que eu falei que era impossível, não é impossível, tá certo, gente? Desculpa aí, errei. Mas vamos lá. Você pode fazer isso vindo em Snap, tá certo? Você clica aqui e coloca vértice. Ok, pronto, já está em vértice. Não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? E aí você olha e você percebe que o sinalzinho aqui de ímã, ele não está ligado. Você liga ele e aí quando você vai juntando aqui, ele olha aí, né, ele puxa, né? Ok? Você também pode colocar a partir do cursor. Onde é que está o cursor 3D? É esse aqui, esse alvo aqui, ok? A qual você pode modificar ele clicando aqui e modificando, né, a posição dele em algum lugar. Se você já está acostumado com o Blender, você aperta o botão Shift e aperta o clique com o botão direito, né? Então ele também, né, modifica a posição. Então digamos que eu tenha o meu cursor esteja exatamente no centro desse objeto aqui, pronto. E eu quero ligar essa cabeça aqui a esse rabo. O que é que eu faço? Eu posso puxar, né, já que ele está ativo aqui, ou eu posso também achar as teclas de atalho e ir ao encontro do cursor 3D. Temos o cursor, que é esse que está se movendo aqui agora, e temos o cursor 3D, que ele está dentro da área de trabalho, tá certo? Ele sempre fica fixo em algum lugar mesmo, né? Em qualquer lugar ele pode ficar. E aí você pode fazer o seguinte, você aperta Shift S, vai aparecer esse menu de pizza aqui, tá certo? Ou menu de torta, né? Menu Pie, como é conhecido. E aí você coloca a seleção, tá aqui a seleção para o cursor. Então você clica aqui, ele vai automaticamente aonde o cursor estiver. Deixa eu dar aqui um clique aqui, Shift S, né? Select on to cursor, ok? Deixa eu só dar um Ctrl Z para ele voltar para a sua posição. Pronto. Posição 1 aqui. Você também pode colocar o objeto que você quer selecionar. Digamos que eu queira você colocar esses 3 objetos aqui colados ao centro desse objeto aqui. Então, eu seleciono o centro dele. Pronto, ficou amarelinho, né? Ativo. Shift S. E eu coloco, existe o Cursor to Active, ou seja, o cursor ele viria para esse centro aqui, né? Novamente. Ou eu posso colocar o Selection to Active. Todos os objetos irão para o nosso osso inicial. Então, olha só. Né? Mas só as cabeças, né? As caudas continuam nas suas posições, porque eu selecionei só as cabeças. Ok? As cabeças. E aqui eu acho que a gente já tem uma explicação bacana, né? Dos nossos ossos. Eu acho que só esqueci de colocar os atalhos, né, que foram utilizados para aqui, né? O Roll, que a gente tem aqui, né, que ele vai girar o objeto. A gente já viu que ele está nessa posiçãozinha aqui. O tamanho do osso envelopado, né, ele pode ser encontrado aqui, né, tanto o tamanho, né, quanto o envelope, né, a forma que o osso está. E o Extrude, né, que eu acho que eu não expliquei o que é o Extrude. Aqui está dizendo que se você colocar Shift espaço, está dizendo, né? Shift espaço,
ou E. Você vai criar novos objetos. Então vamos, só para terminar a aula, seleciona aqui o corpo do objeto. Espera aí, deixa eu colocar aqui. E aperta E. Então ele vai criar um objeto livre, tá certo, gente? Livre. Se você apertar um dos eixos, digamos eixo Y, eixo X, então ele vai crescer apenas no eixo que você escolher, eixo Z, né? Ok, vamos colocar eixo X de novo, porque eu esqueci de mostrar o resto aqui. Ou você pode também colocar o eixo Y também, que ele vai para frente ou para trás. Você aperta Y de novo, ele vai para o local. Como o osso não houve modificação no osso, então os dois Y são o mesmo, tanto local quanto global, né? E você apertar Y novamente, ele fica livre para você poder fazer a sua criação. Aqui a gente também tem extrusão para o cursor, né? Isso, ou seja, onde o cursor clicar, ele vai criar um novo osso. Beleza? Vamos à tecla de atalho. Para a gente fazer isso, não precisa apertar E nem nada, né? É só você apertar a tecla Ctrl, no caso, não precisa apertar nada, né? Aonde você clicar com o botão direito do mouse, não é o esquerdo, tá bom? Você vai também criar um osso a partir do cursor que você colocar na tela. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente terminou essa aula. Existem muito mais outras opções, mas essas são as mais básicas. Faça ela muitas vezes para você ficar sabendo, né, cada vez mais o que é que você está fazendo. Comente, né? Diga se você gostou, se não gostou. Enfim, participe, né, dessa nossa grande aventura aqui, que é trabalhar com animação em 3D com o nosso programa Blender. Se você gostou da aula, né, do vídeo, do tutorial, compartilha, dá o like, né, aperta o sininho, e aí você vai, que assim você vai estar ajudando a animação de forma geral, né, no mundo todo, né, porque o mundo é feito por cada um de nós. Tá bom, gente? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau! Lula Borges é um canal do YouTube que é voltado para a arte, a educação e o aprendizado. Para não atrapalhar suas aulas e o seu aprendizado e o seu conhecimento, não colocamos anúncio de vídeo na parte central dos nossos trabalhos. Mas mesmo assim, o canal precisa ser mantido. E você pode nos ajudar com uma doação em Pix, mas só se você quiser. Os dados estão na sua tela. Dessa forma, você estará ajudando o desenvolvimento da arte e do aprendizado no Brasil.